Olá, dá uma olhadinha aí no que o Padre Christian fala sobre o batismo. O batismo protestante com Lutero, ele não vê o batismo assim. Para muitas igrejas protestantes, o batismo é apenas um pertencimento àquele grupo ali, àquela igreja ali. Só que na cabecinha deles, o batismo é apenas um rito para que a pessoa pertença àquele grupo. Nesse vídeo, ele fala sobre o batismo em igrejas protestantes. Só que ele tem um problema, parece que ele coloca todo mundo no mesmo grupo, como se todas as igrejas evangélicas acreditassem e praticassem o batismo do mesmo jeito. Só que isso não é verdade. O que uma igreja pentecostal ou neopentecostal ensina sobre o batismo é bem diferente do que Martinho Lutero ensinou e do que a igreja luterana continua ensinando até hoje. Esse vídeo é um recorte, é um pedaço. Pode ser que ele esteja fora de contexto, porque no final o Padre Christian ele vai até reconhecer que a Igreja Católica aceita o batismo das igrejas da Reforma, desde que ele seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós concordamos nisso. A Igreja Luterana também reconhece o batismo romano, desde que ele seja feita com água e em nome da Trindade. Só que mesmo assim eu achei importante aproveitar este momento para explicar um pouco melhor como Lutero entendia o batismo. Porque muitas pessoas, inclusive padres católicos romanos, bem e mal intencionados, acabam espalhando informações erradas sobre o que Lutero realmente ensinava. E é muito comum essas pessoas colocarem todas as igrejas chamadas evangélicas no mesmo pacote. Então, a primeira coisa que nós precisamos enfatizar é que a igreja luterana não é igual às igrejas calvinistas, não é igual às igrejas pentecostais ou neopentecostais. Lutero é da igreja luterana, se a gente pode assim dizer. Assim, na igreja luterana, o batismo é um sacramento. E isso é muito importante nós falarmos e dizermos isso. Nós luteranos não vemos o batismo só como um símbolo ou como um ritual de entrada na igreja. O batismo ele vai além disso. O batismo para nós luteranos é um sacramento instituído por Cristo, o meio pelo qual Deus realmente age em nossa vida. Lutero, inclusive, ele vai escrever isso lá no Catecismo Menor, quando ele vai fazer a pergunta: o que é o batismo? Daí ele vai responder: o batismo não é só água comum, mas é a água ligada à ordem de Deus e à palavra de Deus. Aí depois ele vai dizer assim, falando sobre os proveitos do batismo, né? Que o batismo perdoa os pecados, livra da morte do diabo e dá a salvação eterna a todos os que creem, como dizem as palavras e promessas de Deus. Ou seja, o batismo é muito mais do que um ritual. É Deus agindo diretamente na vida da pessoa. É um sacramento, um sinal visível da graça de Deus. Na Confissão de Augsburgo, o importante documento da fé luterana, lá no artigo 9, é dito que, a respeito do batismo, se ensina que ele é necessário e que, por meio dele, é oferecida a graça. E também ele vai dizer lá que se devem batizar as crianças que são confiadas a Deus e que se tornam agradáveis a Ele por meio desse batismo. E lá no Catecismo Maior, Lutero ainda vai reforçar que a pessoa batizada tem a promessa que será salva. Ela é recebida na graça de Deus por meio das palavras exteriores e do sinal instituído por Deus. O batismo, ele vai dizer, opera a remissão dos pecados, livra da morte do diabo e dá salvação eterna a todos os que creem, conforme as palavras e promessas de Deus. Isso quer dizer que o batismo é um presente de Deus, onde ele nos perdoa, nos dá fé, nos torna filhos dele. Não é algo que a gente faz para Deus, é algo que Deus faz por nós. É por isso que nós também, cristãos luteranos, batizamos crianças. Porque cremos que Deus age através do batismo e não depende da nossa idade ou capacidade de entender. Infelizmente, muitas pessoas têm uma ideia errada sobre o que Lutero ensinava. Dizem que ele era contra os sacramentos ou que o batismo é só um ato simbólico. Mas isso não tem nada a ver com a verdade. Lutero sempre valorizou muito o batismo como um sacramento. Então, para encerrar, não podemos deixar que coloquem os luteranos, a gente, no mesmo grupo de todas as igrejas que se dizem evangélicas ou protestantes. A teologia luterana é única. Lutero não criou uma nova igreja, ele não queria fazer isso. O que Lutero queria apenas
era trazer a igreja para de volta ao centro do evangelho. E o batismo para ele, para nós hoje ainda, é uma das coisas mais preciosas da fé. É um sacramento onde Deus nos dá o perdão, a salvação, nos torna filhos dele e nos une à paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, se alguém disser por aí que para Lutero o batismo era só um rito para fazer parte de uma igreja, agora você já sabe o que responder, que isso é algo falso. Para Lutero e para nós luteranos, o batismo é um sacramento real, com promessa de salvação, e é Deus quem age ali.